Oi gente, esse é o terceiro vídeo pra Maratube e hoje eu tenho que fazer uma playlist pra algum livro. E eu preciso contar que eu nunca fiz isso antes, tá? Não sei se vocês têm esse hábito ou se é apenas uma fantasia de blogs literários. Eu até escuto música quando eu tô lendo, mas geralmente porque eu leio na rua quando eu tô no ônibus e aí pra evitar os barulhos das outras conversas e tal, então eu prefiro ouvir música que tá passando na rádio. E aí geralmente eu sempre ouço pop, essas coisas assim. E eu também prefiro ouvir música em inglês do que em português na hora que eu tô lendo, porque senão começa a confundir a música com... entende? Começa a fazer uma bagunça na minha mente. E aí que eu tinha que escolher um livro pra fazer uma playlist, e eu escolhi o livro que eu tô lendo pra Maratube, e esse é o momento que eu vou revelar pra vocês o livro que eu tô lendo. Minha cara já diz tudo, né? Guerra dos Tronos. Não quero comentar nada sobre isso. Guerra dos Tronos, você, seu lindo. Eu já tinha lido esse livro, eu tô relendo, porque eu quero ler os outros livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu não preciso me esforçar pra pensar num estilo musical pra esse tipo de livro. Pra mim, sempre vai ser associado a metal. Sempre. Nos vídeos favoritos eu comento geralmente umas músicas mais de boa, assim, umas coisas mais música nacional, umas coisas MPB, no máximo um rockzinho, assim, de boas. Eu não costumo falar de metal porque eu quase não ouço mesmo, mas eu tenho um lado que gosta muito de metal ainda, mas eu tenho algumas preferências. E eu sou muito poser, na verdade, eu entendo muito pouco, apesar de gostar bastante daquilo que eu ouço. Eu tenho uma preferência, assim, por power metal, uma coisa mais melódica, enfim. E aí eu tinha que fazer a playlist pra Guerra dos Tronos. Eu comecei ouvindo Blind Guardian, porque é a minha bandinha do coração, assim, de metal, junto com Sonata Ártica. E aí tá, primeiro eu sempre penso em Blind Guardian. E eu comecei a ouvir e lendo, e aí eu percebi que tava meio rápido pro que eu tava sentindo lendo, assim. Não sei, não tava funcionando muito bem Blind Guardian com Guerra dos Tronos. E também tinha outra coisa, quando a música era lenta, era música sobre o Senhor dos Anéis. Daí eu não achei, assim, correto, digamos, ouvir música do Senhor dos Anéis lendo Guerra dos Tronos. Desculpa, porque meio que tem uma rixa, né? Então eu vou escolher músicas próprias para Guerra dos Tronos. E aí eu passei pra Sonata Ártica, que é a minha segunda banda preferida. Ou foi pra Nightwish, não sei. Tá, eu sei que eu fiz minha introdução já sobre a minha playlist. São 7 músicas, porque são 7 livros e são 7 desafios na Maratube. Não, tá chovendo e vai ficar um pouco escuro esse vídeo, mas... desculpa. Você pode inclusive assistir esse vídeo ouvindo as músicas, né? Põe a música um pouquinho mais baixa. Então clica aqui no Nightwish, que eles são a primeira banda que eu vou falar. Pra você ver o nível de poser. Nightwish é muito bom, mas gente que gosta de metal geralmente fica tipo... Nightwish. É Nightwish, desculpa. Clica aqui que vai estar a minha playlist. Eu não vou colocar as músicas nesse vídeo por direitos autorais, enfim. Então assim, não foi realmente por causa da letra da música, por causa do histórico da banda, enfim, nada disso. Era apenas aquilo que... legal, tô ouvindo isso, acho que combina. Daí eu fui anotar o nome das músicas, vi a tradução das letras. E olha só, não é que isso se encaixa com tal coisa e tal coisa que acontece no livro. Então assim, vocês vão ver que esses lances são um pouquinho mais forçados. E a coisa foi realmente mais subjetiva de ouvir e ter um sentimento. É bem aquela coisa de não sei explicar, só sei sentir. A primeira música do Nightwish é The Islander. O Nightwish, segundo a Wikipedia, é uma banda de metal sinfônico. O que é isso, Morgana? Eu não gosto de metal, não conheço nada de metal. Não sei te explicar, sério mesmo. É uma banda da Finlândia, como a maioria das bandas que eu vou falar aqui. Tem 3 coisas que me remetem ao livro um pouco, que seria solidão. Tem uma coisa também relacionada ao passado e a fantasmas, mas a fantasmas talvez mais como metaforicamente relacionada ao passado. Então eu acho que isso combina com Guerra dos Tronos, porque os personagens parecem, vários deles, em muitos momentos, solitários. Se a gente pensar no Jon, por exemplo, na muralha, as longas viagens que eles têm que fazer, então eu acho que solidão é um elemento presente no livro. E eu acho que passado nesse livro também tem uma coisa relacionada, assim. Se a gente pensar, por exemplo, no rei Robert, ele tinha um amor pela irmã do Ned. Ela morreu há muito tempo, há 20 anos eu acho, e continua muito presente na vida dele. Depois a segunda música que eu escolhi também é do Nightwish, mas com a formação original,
que é Over the Hills and Far Away. Eu fui ler a letra dessa música e eu me surpreendi, porque tipo, é a história de um cara que foi preso por um crime que aparentemente ele não cometeu, só que usar o álibi dele traria coisas ruins pra pessoa que ele amava. Então ele não usa o álibi dele e vai preso por causa disso, porque ele não pode se defender. Então ele meio que tem que controlar a raiva do coração dele e fazer isso por amor. Isso é uma coisa muito linda nas músicas de metal, que é a maneira como as pessoas costumam lidar com amor nessas músicas, assim, principalmente power metal e enfim, que é o tipo de coisa que eu gosto. Com Guerra dos Tronos, talvez tenha essa questão da injustiça e as coisas que as pessoas fazem por honra, e aí entra muito os Starks, né, e o Ned especificamente. Mas quando eu fui colocar essa música pra ouvir, eu fui pensando meio no título, que daí eu pensei assim, ok, para lá das montanhas e longe, não sei. É uma coisa meio que remete à viagem em lugares distantes, e eu acho que isso tem a ver com Guerra dos Tronos. Tá, e depois a gente vai pra segunda banda, que é uma banda que eu amo, que é Sonata Ártica, que também é uma banda da Finlândia. Eu conheci Sonata Ártica, inclusive, por causa do Nightwish. Olha só que bonito, porque eu vi uma música que a Tarja barra Tara, sei lá, cantava com o vocalista do Sonata Ártica, que é um fofo. Como terceira música da minha playlist é a música My Land, que é tipo Minha Terra. Guerra dos Tronos, gente, é aquela coisa assim meio territorial, então todo mundo se identifica com o lugar que nasceu e enfim, luta pela sua terra, é bem aquela coisa meio medieval mesmo. E aí quando eu li a tradução, eu vi assim que o eu lírico, ele meio que lutou pela sua terra, mas ele perdeu. Só que ele continua se identificando com ela. Ele diz que a alma dele está naquele lugar. Eu acho que isso é muito, assim, Guerra dos Tronos. De novo, acho que tem mais a ver com o Ned. Talvez o Ned seja o cara, né? Porque do power metal, assim, porque ele tem essa questão de honra que é bem comum nesse tipo de música. Aí a minha quarta música também é de Sonata Ártica e chama The Power of One. Ainda é uma coisa meio do que é herdado pelos nossos pais. A música começa assim: a terra de meu pai, a língua de minha mãe. E o que é herdado em Guerra dos Tronos faz, de novo, todo sentido, né? Às vezes é uma luta da qual você nem pertenceria necessariamente, mas é a sua família, não é? São as suas origens, então você tem que lutar por aquilo. E aí depois a gente vai pra terceira banda, que é uma banda de power metal também, só que é uma banda francesa. E eles cantam em inglês, todos eles cantam em inglês. Também é engraçado que eu conheci essa música por causa de Sonata Ártica. Tem uma música do Sonata que fala Dust to Dust, e eu não lembrava que música era, inclusive neste momento eu não lembro ainda. E aí lá em 2009, há muito tempo, eu fui procurar no YouTube essa música do Sonata e acabei achando uma música do Heavenly, que é a banda francesa que eu estou falando, e que se chama Dust to Dust. Eu gosto do clima dessa música e é um clima de esperança, sabe? E a música já começa assim: após a chuva surge o raio de sol. Muito clichê, eu sei, mas assim, acontece. Essa música vai falar sobre uma pessoa que morreu lutando, pelo menos essa é a minha interpretação, que a pessoa morreu lutando de uma maneira heróica e que tinha como ídolos os heróis das histórias que nunca morriam, enfim. E esse cara que morreu, ele continua sentindo orgulho daquilo pelo qual ele lutou. Então, gente, super tem a ver com o Ned. Oi? Spoiler. A sexta música também do Heavenly é uma música mais rapidinha, eu acho que é a mais rapidinha dessas 7 músicas, que se chama Spill Blood on Fire. Derrame sangue no fogo. Não tinha por que colocar músicas muito rápidas nessa playlist, porque não tem batalha neste livro. Eu disse pra vocês que eu queria ler coisas de batalha, e não tem batalha. Tem algumas memórias de batalhas, tem algumas coisas assim emocionantes, mas batalha mesmo, barulho de espada, não. De todo jeito, essa música também é uma das que mais, assim, oi, ele está querendo me falar alguma coisa, mas eu não tô entendendo muito bem. Tem uma coisa meio de resgatar a humanidade, não sei do que. Quer dizer, na verdade, sabemos, né? Tem uma parte que ele diz: vamos falar sobre luta, vamos falar sobre miséria, vamos falar sobre ódio. Não existe nenhuma maneira de tomar posse do poder enquanto estivermos esquecendo a realidade. Derrame sangue no fogo pela vida e além do túmulo. E poder é o centro, né, de Guerra dos Tronos, é o objetivo único. Tem uma hora nessa música que ele fala de Deus também. E religião é uma coisa que aparece em Guerra dos Tronos, inclusive. Mas uma coisa legal é que, pelo menos até no primeiro livro, ninguém tá guerreando por causa de religião.
Não há nenhum fundamentalista religioso em Guerra dos Tronos. Não sei nos outros livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, mas por enquanto não há fundamentalismo religioso. Então, só no nosso mundo de realidade. Eu acho que a religião aparece no Guerra dos Tronos, mas quando tá falando da Catelyn e do Ned, que eles têm religiões distintas, né, apesar de serem casados, e que ele respeita a religião dela e ela respeita a dele, e aquela coisa fofa. Eles são fofos. Ela só não é fofa relacionada ao Jon, mas fora isso eles são bonitinhos. E por falar em bonitinho, a última música é de uma banda chamada Apocalíptica, que, adivinhe, também é da Finlândia. É uma banda de metal sinfônico, obrigada Wikipédia. Mas assim, na verdade, são os caras com os violinos, violoncelo, não sei, tudo isso. A banda em si não tem um vocalista, então eles convidam pessoas de outras bandas pra irem tocar com eles. E esse é o momento de falar dois nomes finlandeses. Ville Valo. Tá, que é o vocalista do Rim, e eu também não sei se é assim que fala o nome dele, eu já ouvi algumas músicas dele, mas há muito tempo. Enfim, esse cara e um outro cara que tem um nome pior ainda, ou não, que é Lauri Ilonen. Esse cara aí, gente, é vocalista da banda The Rasmus. Não conheço. É sobre amor, essa música. E daí que eu cheguei à conclusão de que não existe amor em Guerra dos Tronos. Ou existe? Eu não tô nem na metade do livro nessa minha releitura, mas olha só como que começa essa música. Estou desistindo do fantasma do amor. Para as sombras lançadas em devoção, ela é a única que eu adoro. Rainha da minha sufocação silenciosa. Adoro essas traduções do letras. Tem uma outra parte que ele diz: eu não vou desistir. Eu estou possuído. Eu estou carregando a cruz dela. Ela se tornou minha maldição. Gente, que medo! E aí, depois eu lembrei que tem um casal fofurinha nesse livro, que é Drogo e Daenerys. Então essa, digamos que é a música pra eles. Porque ela realmente se tornou minha maldição, diria o Drogo. Então, essa é a minha playlist de metal poser para Game of Thrones. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Eu acho que esse foi o vídeo que eu mais suei, porque, gente, foi uma boa ideia fazer essa gambiarra com a luz que eu fiz, só que isso tá me fazendo morrer mais ainda de calor. Provavelmente tem um cabelo pregado na minha testa, que sempre quando eu vou editar eu fico, Jesus, olha o meu cabelo. Bom, gente, é isso. Esse é o terceiro vídeo da Maratube. Pra assistir mais vídeos da Maratube eu vou deixar os links na descrição. E se for novo por aqui, se inscreva e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente!